Bom, vamos falar um pouquinho sobre filosofia da tecnologia. Vamos falar sobre o medo das novas ferramentas atualmente. O medo das novas ferramentas não é uma coisa velha. Óbvio que a reflexão a respeito do que surge, ela é necessária, né? Mas o medo que muitos educadores sentem com o surgimento de ferramentas como os chatbots, né? Os geradores de apresentações, não é uma novidade na história da humanidade. Na verdade, a humanidade, historicamente, ela sempre teve medo do novo. É meio que um arquétipo do nosso conhecimento diante de um desconhecido que desafia a nossa zona de conforto. É interessante revisitar a história e perceber que nós temos diversos pânicos diante de novas ferramentas. Esse pânico diante do novo é quase que um ritual de passagem de ferramentas que são úteis, na verdade. No diálogo Fegro, o Platão ele relata a preocupação do rei Tamos com a invenção da escrita pelo deus Teutes. Tamos argumentava que a escrita tornaria os homens esquecidos. Veja só. Nós estamos falando de uma cultura que vem de uma tradição falada que daqui a pouco começa a fixar os seus pensamentos de maneira permanente. Então a invenção da escrita seria algo que tornaria as pessoas esquecidas, pois quando elas confiam nos registros externos, elas deixam de exercitar a memória. Isso Platão faz uma alegoria sobre a escrita. Hoje nós vamos dizer que a IA ela impede o raciocínio crítico e que os alunos simplesmente copiam e colam sem aprender. Sócrates diria a mesma coisa de um pergaminho. No final, a escrita ela não eliminou a memória. Ela realocou para funções mais complexas. Decorar datas, virou interpretar contextos. Vamos lembrar no século XV, Gutenberg. A imprensa de Gutenberg gerou na época medo da desinformação. Quando a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, e os livros começaram a ser impressos em massa, a elite eclesiástica, sempre a igreja, e a elite acadêmica, que também era ligada à religião na época, simplesmente entrou em pânico. E o argumento deles era: se qualquer pessoa puder ler e interpretar os textos por conta própria, teremos uma enxurrada de heresias e interpretações equivocadas. O conhecimento controlado pelos mestres será corrompido. Vamos chegar e falar da Wikipédia daqui a pouquinho. Mas veja só o que se falou da imprensa de Gutenberg. O conhecimento controlado pelos mestres será corrompido.
Hoje o medo que se tem das IAs, um dos medos que se tem das IAs é que ela alucine dados e gere informações falsas. Na época de Gutenberg, o medo era que o povo lesse a Bíblia errado. A solução não foi proibir a imprensa, mas ensinar a ler criticamente, o que deu a origem à educação em massa. Não se educava em massa como nós fazemos hoje em dia, antes de Gutenberg. Com a IA, nós temos que pegar a história, aprender com a história e lembrar que nós precisamos ensinar as pessoas na alfabetização em comandos e ensinar as pessoas a trabalhar uma curadoria de fontes. Essa é a questão. Mas os acomodados se isolam no medo, não querem evoluir e procuram trancar tudo. Na década de 70, surgem as calculadoras de bolso. E a paranoia que se tinha na época era que as calculadoras elas representavam o fim da matemática. Quando as calculadoras entraram nas salas de aula, os professores de matemática eles ficaram horrorizados. A frase clássica da época era: se os alunos usarem isso, nunca mais saberão fazer contas de cabeça. E o raciocínio lógico será destruído. Se nós trouxermos isso para as IAs hoje, né, uma IA generativa faz o papel da calculadora, mas para a linguagem e a lógica. O que aconteceu? As crianças ainda aprendem tabuada, em tese. Mas a calculadora, ela libertou o currículo para ensinar álgebra, estatística, pensamento computacional. Coisas que antes eram inviáveis devido ao tempo perdido com contas manuais. A IA, ela pode libertar o corpo docente do como fazer para focar no porquê fazer. E para focar no que isso significa quando se faz. Nos anos 90, os professores eles proíbem a Wikipédia sob o argumento de que se qualquer um pode editar, ela não é confiável. Havia o medo de que alunos não fossem mais às bibliotecas públicas, que a Wikipédia fosse marcar o fim das bibliotecas, não manuseassem livros de verdade e perdessem a profundidade da pesquisa. Né? A Wikipédia ela não matou a pesquisa. Ela ensinou os alunos a cruzar informações. Proibir a IA é tão inútil quanto proibir a internet. O medo não tem que ser voltado à ferramenta. O medo tem que ser voltado à falta de curadoria. O professor ele deixa de ser o dono do saber, ele passa a ser curador do saber. Embora seja histórico o medo das tecnologias, ou no que eu estou falando agora, o medo das IAs, ele tem um componente inédito: a automação da criatividade e da síntese. Antes, as máquinas elas automatizavam o esforço físico ou cálculo repetitivo. Agora eles automatizam a produção de significado. Só que isso que os professores não conseguem entender.
uma IA ela não cria do zero, ela remixa. O olhar humano, as vivências, as emoções, o contexto na sala de aula é insubstituível para dar sentido àquilo que uma IA pode gerar. O medo, ele revela aquilo que precisa ser mudado. Se uma IA consegue fazer a atividade que você planejou, talvez essa atividade fosse mecânica e pouco desafiadora. A IA é um espelho que mostra o quanto o nosso ensino ainda é baseado na memorização e na repetição. O medo em si ele não é um sinal de fraqueza, né? É um sinal de que nós estamos prestes a dar um salto evolutivo. Como fala o Mário Sérgio Cortella, a educação não é preparar para o mundo que existe, é preparar para o mundo que está por vir. Um professor ele não vai ser substituído pela IA. Porém, um professor que não sabe usar a IA vai ser substituído por um que sabe. Acima de tudo, um professor que acolhe o medo e transforma esse medo em curiosidade será eternamente insubstituível. Porque as máquinas elas não têm coração para acolher um aluno em crise. As máquinas elas não têm coração para acolher uma sociedade em mudança. A pergunta que nós temos que fazer não é como impedir o uso. A pergunta que nós temos que fazer é como ensinar o uso ético, crítico e criativo. A história já nos mostrou que a tecnologia sempre venceu a proibição. A modinha agora aqui no Rio Grande do Sul é a proibição dos celulares em sala de aula. Eu sou contra. A única batalha que vale a pena é a da adaptação inteligente. Ao invés de proibir o uso, o que a história nos mostra que é impossível, nós temos que ensinar o uso.